Minha colega de mesa pediu, na frente da turma toda, para eu chamá-la de esposa, e eu não só não fiquei bravo, como ainda dei um beijinho no rosto dela, meio de leve. Meu professor viu isso e ficou pasmo, mas, em vez de agir rápido, ficou fofocando que o garoto finalmente havia despertado e que ia começar um romance doce com minha colega de mesa. Até já imaginou quantos filhos gordinhos a gente teria. Eu vi os professores e os alunos com aquele olhar de shipper. Desde que voltei a viver, já me acostumei a ver isso. E isso porque, na vida passada, morri de tanto trabalhar à noite, exausto, e acordei de volta ao ensino médio. Na vida passada, sempre tive um arrependimento, nunca ter me aproximado de verdade da minha linda colega de mesa. Minha colega de mesa se chama Liu Qingyan, uma beleza natural, de lábios pequenos e delicados. Na vida passada, sempre gostei dela. Eu e Liu Qingyan sempre vivemos uma relação ambígua, mas eu sabia que, no final, nunca conseguiria romper aquela barreira invisível. Quando ela se transferiu por causa do divórcio dos pais, foi que me arrependi. Agora que voltei ao terceiro ano do ensino médio, percebo que meu cérebro devia estar cheio de água. Na verdade, qualquer um normal perceberia que eu e Liu Qingyan gostávamos um do outro. Os colegas nos olhavam, vendo que nenhum dos dois queria dar o primeiro passo, e ficavam morrendo de ansiedade. Até os professores fofocavam na sala dos professores, dizendo que diabos aquele moleque ia demorar tanto para acordar. Porque na vida passada eu era cabeça dura, o céu colocou um amor verdadeiro na minha frente, e eu não valorizei, só me arrependendo quando perdi. Dessa vez, tive a chance de recomeçar. Nesta vida, vou agir com força e conquistar Liu Qingyan. Neste momento, estou deitado na carteira, tirando uma soneca. Xu Qiao, não dorme. De repente, ouvi aquela voz que não ouvia há muito tempo, e meu coração ficou meio perdido. Levantei a cabeça devagar da carteira e, no segundo seguinte, congelei. Liu Qingyan estava sorrindo para mim. Vendo minha cara de bobo, ela passou a mão na minha frente. Depois de um tempo, eu me toquei. Será que renasci? Olhando para Liu Qingyan na minha frente. Não me importei se estava em aula ou não. Peguei a mão dela e sussurrei no ouvido dela. Quer ser minha esposa? Liu Qingyan ouviu isso e ficou vermelha de vergonha. Ela tentou soltar a mão, mas não conseguiu, e só virou o rosto. Eu olhei para Liu Qingyan, parecendo uma gatinha assustada, e não consegui evitar rir. Depois de um tempo, peguei uma carta de amor que Liu Qingyan tinha me escrito. Essa carta estava guardada no material de revisão do terceiro ano, e eu só descobri mais tarde, na faculdade, quando organizei os livros. De novo? Liu Qingyan levantou a cabeça e me encarou. De novo, e leva um tapa. Você não disse nada, porque o professor da sala estava me olhando feio. Liu Qingyan também percebeu que algo estava errado. Levantou a cabeça e me encarou. Feng. O que foi? O que foi? Para de rir. Depois da aula, vem na minha sala. O velho Feng olhou feio para Liu Qingyan. Virou a cabeça e falou para mim também. E você? Depois da aula, eu e Liu Qingyan fomos para a sala dos professores. Xu Qiao, Liu Qingyan, vocês dois já estão no terceiro ano e só agora vão namorar? Não é tarde demais? Eu olhei para o velho Feng, confuso, como se na vida passada não existisse essa cena. Liu Qingyan ficou ainda mais confusa. Ouvindo o velho Feng falar isso, o rosto dela ficou vermelho, soltando vapor. A gente não está namorando. O velho Feng claramente tinha fontes de informação, só estava testando. Vendo o jeito envergonhado de Liu Qingyan, ele não conseguiu evitar rir. Depois, olhou para mim, que estava parado, sem mudar a expressão. Disse, Xu Qiao, você é tão sem noção assim. Presta mais atenção, não fica só jogando basquete o dia todo. E Liu Qingyan, você, da última vez que eu recolhi aquele livro, me ame mais uma vez com força. Ainda estava na gaveta. Que vergonha! Liu Qingyan estava quase perdendo a compostura. De cabeça baixa, mordendo o lábio para não rir, o velho Feng colocou o copo de chá com sabedoria. Vamos ver como vão se sair na prova mensal. Se caírem do top 10 da série, vou considerar trocar vocês de lugar. Eu e Liu Qingyan somos colegas de mesa desde a divisão de turmas no primeiro ano. Depois, a turma escolhia os lugares por nota. Nossas notas sempre foram parecidas, e a gente se dava bem, então acabamos ficando juntos. Já faz quase 2 anos e meio. Não. Liu Qingyan, ouvindo isso, ficou um pouco ansiosa. Balangou a cabeça rápido e ainda me deu um empurrão. Vendo isso, falei rápido. Pode ficar tranquilo, Feng, missão cumprida. Depois que saímos, o velho Feng começou a fofocar com a professora ao lado. Quando é que esses dois vão namorar?
Tô morrendo de ansiedade. A professora ao lado balançou a cabeça, sem jeito. Esse menino, Xu Qiao, nunca toma iniciativa. Vai ter que ser a Qingyan. Assim que saímos da sala, Liu Qingyan arrancou a prova de matemática da minha mão. Não vou namorar com você mesmo. Depois de falar, ainda me deu um olhar cortante. Foi você que disse. Se não, é porque você é um cachorrinho. Eu sorri. Não pude deixar de provocar Liu Qingyan, dizendo. Qingyan olhou para minha figura subindo as escadas e de repente ficou sem palavras. Depois de um momento, quando não me viu mais, ela baixou a cabeça e disse, ansiosa. Pu, que vergonha. Liu Qingyan deu 2 tapinhas na própria boca e depois subiu pulando com os papéis. Assim que Liu Qingyan subiu, ela me viu encostado no corrimão, apreciando a paisagem com interesse. De novo olhando para as garotas? Não consegue voltar a estudar. Liu Qingyan levantou o pé e chutou minha panturrilha. Dizendo com muito desdém, não foi esperando por você. Eu bati de volta na perna dela. Sem me importar com a calça do uniforme, Liu Qingyan ficou com o rosto vermelho de vergonha, lembrando do que tinha acabado de acontecer. A vermelhidão em seu rosto ficou ainda mais intensa. Assim que Liu Qingyan e eu voltamos para a sala, ouvimos os colegas tocando Feliz Separação no projetor. Liu Qingyan, por que seu rosto está tão vermelho? Foi seu Xu Qiao quem te provocou de novo? Assim que Liu Qingyan passou, foi puxada por uma colega com quem costumava brincar. Eu me lembro que ela se chamava Van Qian. Também era bem extrovertida, só que não ia muito bem nos estudos, e seu rosto frequentemente provocava. Já tinha se tornado uma das diversões da turma. Liu Qingyan costumava ter uma cara muito grossa, mas por causa das provocações do Lao Feng ainda há pouco. E no final, ele até imitou escondido o movimento da panturrilha. Liu Qingyan a encarou com o rosto vermelho e, de repente, estendeu a mão e bateu na bunda dela. Enquanto ela se debatia, Liu Qingyan se virou e entrou na sala. Xu Qiao, você não pode controlar sua Qingyan. Van Qian, para se vingar, olhou para mim. Não posso controlar. Dei de ombros, impotente. Liu Qingyan, provocada até ficar com as orelhas vermelhas, só pôde fingir que estava apagando o quadro negro. Xu Qiao, você está roubando meus lanches de novo? Liu Qingyan esfregou o giz que tinha na mão diretamente na minha calça, e eu até senti que ela estava procurando uma desculpa de propósito para limpar a mão. Como isso pode ser roubo? Da última vez você não roubou meu torrado com açúcar? Na verdade, mais do que roubo, foi comprado para ela, porque eu não gosto das salsichas assadas da cantina. Prefiro-as com arroz crocante. Vocês dois são da mesma família. Como pode ser roubo? O garoto gordinho atrás de nós apoiou as mãos nos livros e nos olhou, provocando com um sorriso. Yuan Pangui, fale de novo. Liu Qingyan virou a cabeça e o encarou com raiva. Irmão Qiao, você também não controla sua esposa? Não tem jeito, não consigo controlar. Peguei um palito de camarão e inclinei a cabeça. Despejei tudo direto na boca e disse, o que está dizendo? O raciocínio de Liu Qingyan a fez perceber o ponto crucial imediatamente. Ele está admitindo. Sem vergonha. Eu, a senhora aqui, ainda não concordei. Vi Liu Qingyan de repente virar o rosto envergonhada, enterrando o rosto nas mãos. O que é isso? Ficou com vergonha. Eu fui até ela com um sorriso malicioso. Pensando bem, na vida passada, eu realmente nunca tinha visto Liu Qingyan envergonhada. Mas Liu Qingyan, não importava como eu tentasse puxá-la, simplesmente não respondia, continuava de cabeça baixa. No final, só pude desistir, impotente. Depois, quando fui verificar minhas coisas, vi alguns bilhetes dobrados dentro do meu estojo. Caramba! Fico cada vez mais convencido. Olhando para aquilo, provavelmente era de Liu Qingyan, desde a vida passada. Só então percebi o quanto Liu Qingyan tinha sido boa para mim no passado. Por que não soube valorizar naquela época? E aí, fui boa para você? Liu Qingyan me viu olhando para os bilhetes distraidamente e me deu uma cutucada com o ombro. Até levantou uma sobrancelha de um jeito charmoso. Sim. Eu ainda estava confuso por dentro. Ao ouvir Liu Qingyan falar assim, havia um tom um tanto evasivo. Diante disso, Liu Qingyan exibiu um sorriso meio envergonhado. Então, que tal me chamar de papai? Já faz tempo que não te bato, né? Eu esfreguei o nariz. Pensando um pouco, logo entendi a intenção de Liu Qingyan. Deve estar com coceira. Foi brincadeira. Liu Qingyan, muito esperta, encheu o rosto de sorrisos e rapidamente retirou o que tinha dito. Com a música de Voltando para Casa tocando como sinal de início e fim da aula, os colegas voltaram correndo para seus lugares às pressas.
Eu lembro que no segundo semestre do terceiro ano, ainda tinha gente reclamando desse sinal sonoro, dizendo que não dava para distinguir o início do fim da aula. E aí realmente trocaram para aquele som de din-din-din de batida de sino, que acabou com o sono de todo mundo. Vendo o monitor da turma subir no palco com uma cadeira, Liu Qingyan e eu nos acalmamos um pouco, mas só por enquanto. Nós dois sempre fomos os principais alvos de observação do monitor. Não tive jeito, revirei minhas coisas por um tempão. Até encontrar na mochila no chão. Decidi dar uma revisada primeiro. Parece que esqueci bastante coisa. Sou de uma das últimas turmas da reforma curricular. As ciências exatas ainda são as padrão, física, química e biologia. Apesar de estudar ciências, praticamente esqueci tudo dessas 3 matérias. Já minhas notas em chinês e inglês sempre foram boas. No máximo, preciso revisar os tipos de questões que exigem modelos de resposta. Matemática é que é o ponto difícil. Minhas notas nunca foram boas, e no vestibular também me atrapalhou. A nota máxima é 150, lembro que tirei só 100 no vestibular, mas no fim consegui entrar na universidade que queria. Por que você está olhando o livro do primeiro ano? Liu Qingyan olhou surpresa para o livro na sua mão, deu uma olhada no monitor no palco. E então se inclinou sobre a mesa e perguntou em voz baixa, com medo de esquecer. Dei de ombros, cansado, e fui virando as páginas do livro uma por uma. As memórias adormecidas no cérebro finalmente começaram a despertar um pouco. Eu te ensino. Liu Qingyan sempre foi muito boa em matemática, ficando sempre entre os 2 primeiros da turma, além de ser a monitora de estudos. Sempre achei que ela era monitora de estudos só por causa da nota em matemática. Fui enganado por ela. Fiquei atordoado, olhando para a expressão séria de Liu Qingyan. Ainda assim, não resisti e concordei com a cabeça. Então nós dois pegamos as cadeiras e corremos para fora. Era uma aula de estudo auto-autorizada pela escola. Quem quisesse discutir estudos podia ir para fora. Até colocaram algumas mesas, era bem agradável. Resultado, em poucos minutos, Liu Qingyan ficou pensativa. Como é que você esqueceu isso e aquilo? Talvez se você explicar mais 2 vezes, eu lembre. Franzi a testa, tentando me esforçar para recordar aquelas fórmulas. Ah, duvido. Vou direto explicar os exercícios para você. Se tiver dúvidas, me pergunta. Uma aula de apenas 45 minutos, e ainda me deixou ocupado. Liu Qingyan passou a aula inteira desconfiando se eu tinha perdido a memória. Ainda bem que as fórmulas básicas eu lembrava só de olhar. Mas aquelas derivações e variações, essas sim eu teria que estudar direito. Guardei minhas coisas em silêncio. Ao lado, Liu Qingyan já estava com a mochila nas costas me esperando. Nós dois morávamos no sul da cidade, na parte antiga. Separados por 2 ruas, todos os dias tínhamos que pegar o ônibus para ir e voltar da escola. Uns 20 minutos de trajeto. De vez em quando Liu Qingyan ia lá em casa, mas não era muito frequente. No entanto, íamos juntos para a escola e voltávamos juntos. O ponto de ônibus ficava no meio do caminho entre as nossas casas. Anda, anda, senão vai encher de gente. Liu Qingyan me via guardando as coisas de qualquer jeito, e no final acabava ela mesma pegando no meu material. Ajudou a arrumar minha mochila. Que lerdo, depois vai ficar apertado de novo. Na verdade, eu não tinha jeito. Tinha muita coisa, o lugar estava uma bagunça. Posso te pagar um lanche mais tarde? A gente come e depois volta. Fiquei ali parado, sem graça, vendo Liu Qingyan arrumar as minhas coisas com habilidade, e de repente falei. Não tinha jeito, no ensino médio eu passava a maioria das noites sozinho em casa. Era por causa da minha família. Minha mãe vivia fazendo plantão noturno na fábrica, meu pai viajava muito a trabalho. Naquele ano, o ano inteiro. Parece que ele só voltou no feriado nacional. Então a relação deles foi piorando, mas não como os pais de Liu Qingyan, que se divorciaram diretamente. Eu também não entendia direito a relação deles, mas depois de perguntar algumas vezes, desisti. Não queria me meter nos assuntos dos adultos. Até antes de eu renascer, a relação deles continuava a mesma. Me pagar um lanche? Liu Qingyan animou-se. Sua mãe está no plantão noturno de novo, né? Vai ou não vai? Liu Qingyan arrumou minha mochila, depois se virou e a pendurou em mim pessoalmente. Fingindo modéstia, disse, até que não seria má ideia. Então não vou. Coloquei a mochila nas costas e comecei a sair. Imediatamente Liu Qingyan se desesperou e correu atrás de mim com a mochila dela. Ai, era só um pouco de modéstia. No caminho, Liu Qingyan ficava do meu lado. Eu andava rápido, parecia uma mosca em cima de esterco. Ao sair da escola, tinha uma rua inteira de comida de rua. Mas nós dois não paramos por lá. Fomos direto para um restaurante de panela seca que frequentávamos, bem popular.
Naquela cidade de terceira linha chamada Dongai, o restaurante era conhecido pelo bom gosto. Quero comer asas e patas de frango. Liu Qingyan olhava o cardápio ansiosa. Então vamos de asas e patas. Eu também estava há tempos sem comer naquele lugar. Levantei a cabeça e olhei para o garçom, que tinha quase a nossa idade. Porção pequena de asas e patas, e uma jarra de suco de ameixa. Passei a mão no bolso. Na época de escola, a mesada era pouca. Eu não gastava muito dinheiro. Como às vezes almoçava na escola, e só de vez em quando pagava uns petiscos para Liu Qingyan. No fim da semana, minha mãe me dava 150. Ainda sobravam uns R$ 50. As asas e patas com o suco de ameixa davam 44. Ainda dava para comprar café da manhã no fim de semana. Liu Qingyan me olhou, com o olhar vago. Hesitou um pouco e perguntou, preocupada, aconteceu alguma coisa com você? Sinto que você está diferente. Eu realmente não esperava que Liu Qingyan percebesse que algo estava errado comigo. Não é nada. Talvez esteja muito tenso com os estudos. Você, tenso. Liu Qingyan revirou os olhos para mim. Você só sabe jogar basquete o dia inteiro. Tensão. Qual é? Isso não é normal. Tomei um gole do suco de ameixa que o garçom trouxe. Tinha um gosto nostálgico. Quando fui estudar na Universidade do Sul, provei uma vez, mas o sabor era diferente. Este aqui é o suco de ameixa legítimo. Não é aquele negócio artificial de hoje em dia. Sim, sim, sim. Qual universidade você quer fazer mesmo? Liu Qingyan não tinha me perguntado isso. Depois do vestibular, preenchi a opção e entrei numa escola técnica, e ainda levei uma bronca da minha mãe o verão inteiro. Resultado, quando conversei com Liu Qingyan, descobri que ela tinha ido para a Universidade de Pequim. Nós dois ficamos a milhares de quilômetros de distância. E o contato acabou rápido. É você que não vá para outra universidade. Falei de repente. Liu Qingyan ficou surpresa. Como assim? Eu sempre quis estudar na Universidade do Sul, só que... O olhar de Liu Qingyan escureceu. Ela apoiou o rosto numa das mãos. Minha mãe sempre quis que eu fosse para a Universidade do Norte. Dizendo que é para dar orgulho a ela, que tenho que ser digna disso e daquilo. Só de ouvir, já me dá repulsa. Não estudo só por ele, e realmente gosto muito da ideia de estudar na Universidade de Nandu. Especialmente as cerejeiras, é um lugar lindo. Mas no fim, acabaste por ir para a Universidade de Beidou. Queria dizer, mas no fim contive-me. O tacho seco foi servido rapidamente. Diziam que era para uma pessoa, mas para dois dava perfeitamente. Durante a refeição, passei o tempo todo a ouvir a Liu Qingyan tagarelar sem parar. Há muito tempo que não sentia algo assim, comer com alguém enquanto conversávamos sobre sonhos e o futuro. Parece que, na faculdade, eu e os meus colegas de quarto só nos preocupávamos em jogar. Enquanto os outros da turma se preparavam para o CET-6, o exame de admissão à pós-graduação, o IELTS, e iam para o estrangeiro, eu já estava num caminho, onde é que me desviei? Também não entendo bem, e agora não quero investigar a fundo, já que voltei ao terceiro ano do secundário. Então não vou deixar arrependimentos para o futuro, especialmente com a Liu Qingyan. Depois de um jantar simples, a Liu Qingyan comeu todas as batatas do tacho seco, sem deixar uma, e só então, satisfeita, foi comigo pagar a conta, com a mochila às costas. Ao sair da loja, a Liu Qingyan, sem qualquer compostura, bateu na barriga, que já estava visivelmente redonda. Até um porco se empanturra, não? Queres levar? A Liu Qingyan levantou o pé para me dar uma lição. Mas ainda bem que me desviei rápido. Os dois andamos nessa brincadeira de pega-pega até chegarmos ao ponto de autocarro, do outro lado da rua. Cansei-me, morri. Ajuda-me. A Liu Qingyan encostou-se a um poste, com o fecho do uniforme aberto por causa do calor, e estendeu-me a mão, ofegante. Eu não me fiz de rogado e estendi a minha mão, entrelaçando os meus dedos com os dela. A Liu Qingyan levou um susto, olhando incrédula para nós os dois, com as mãos juntas. O rostinho dela ficou vermelho instantaneamente, parecendo uma panela de pressão a vapor. Quando recuperou do choque, a Liu Qingyan acalmou-se um pouco e não tentou soltar-se. Em vez disso, encostou-se a mim. Os nossos corpos esconderam subtilmente as nossas mãos entrelaçadas. No meio de nós. Ele pegou na minha mão. Puta merda, ele pegou na minha mão. O coração da Liu Qingyan batia aos pulos, mais emocionada do que quando ficou em primeiro lugar da turma nos exames finais. Na verdade, também é um pouco vergonhoso para mim. No secundário, nem eu nem a Liu Qingyan tomamos a iniciativa de declarar os nossos sentimentos. Depois de entrar na faculdade, fiquei viciado em jogos e nunca pensei em conquistar raparigas. Até houve algumas que tomaram a iniciativa de se chegarem a mim, mas eu ainda tinha alguém no coração, que de vez em quando mexia comigo.
Por isso, agora, a minha ideia é não deixar escapar essa rapariga que mexia comigo. O resultado é que os dois, desde que entramos no autocarro até sair, nunca largamos as mãos. A Liu Qingyan manteve a cabeça baixa durante todo o caminho, com medo de ser reconhecida por algum conhecido. Eu, por outro lado, não tinha medo nenhum e até me divertia a brincar com a mão macia e branca dela. Só quando saímos do autocarro e nos escondemos num canto da paragem, é que a Liu Qingyan finalmente não aguentou mais, preocupada que nos descobrissem. Ainda não largas? Vais levar-me para casa? Se quiseres. Até pode ser. Ao ver o rostinho envergonhado e vermelho da Liu Qingyan, não pude deixar de provocar. Não, não pode. O rostinho da Liu Qingyan ficou ainda mais vermelho, desviando o olhar do meu. E abanou a cabeça rapidamente. Tenho de ir para casa. Ao ver isto, eu não insisti. Mal larguei a mão, a Liu Qingyan disparou para longe, nem sequer olhou para trás. A Liu Qingyan, que se faz de desentendida depois de ter o que quer. Olhei, indignado, para ela desaparecer na esquina do beco. E esfreguei os dedos com um leve arrependimento. Ainda é macia. Só então me virei e entrei noutro beco. Provavelmente todas as cidades têm uma zona sul, um bairro antigo. Este beco existe desde que nasci. Até eu começar a trabalhar, nunca houve notícias de demolição. Foi resistente. Pouco depois, tirei lentamente as chaves, empurrei a porta e examinei a casa com alguma nostalgia. Falando nisso, o meu pai e eu éramos um bocado desleixados, e a minha mãe ralhava conosco. Na verdade, não sei qual é a verdadeira relação entre eles. Disse que o meu pai, em casa, estava sempre em guerra fria com a minha mãe, quase a ponto de se divorciarem. Quando ele finalmente vinha a casa, a minha mãe nem lhe dava um bom olhar, mas, por outro lado, eles nunca se tinham chateado a sério. Lembro-me bem que, em todos os anos, no aniversário da minha mãe, o meu pai, estando no estrangeiro, me ligava a lembrar-me para não me esquecer de lhe enviar os parabéns. Deixava-me um bocado sem saber se ria ou chorava. Estes dois, eu é que não os entendo. Depois de descansar um pouco na almofada de sofá com estampagem de cerejeiras, peguei na mochila e empurrei a porta do meu quarto. Como esperado, os cobertores da cama ainda estavam uma desgraça, tal como estavam quando me levantei de manhã. Antigamente, seguia sempre as ordens da minha mãe e dobrava os cobertores. Mas um dia, a minha mãe leu o meu diário escondida. Sim, eu também tive uma fase de escrever diários. Mas desde que descobri que ela o tinha lido, tive uma grande discussão com ela e saí de casa. Foi a primeira vez que a minha mãe me pediu desculpa. A partir daí, a minha mãe nunca mais entrou no meu quarto sem a minha permissão, e eu nunca mais voltei a dobrar os cobertores. A disposição do quarto não mudou muito. Fui até a secretária e liguei o computador, sem pensar. Demorou uns bons 2 minutos e meio até o computador ligar. O ecrã mostrava ainda o sistema Windows 7. O verdadeiro sistema clássico, uma área de trabalho muito familiar. Olho para as pastas ao lado da mesa. De repente, um sorriso apareceu no meu rosto. Aquilo era a minha imaturidade de antigamente, um romance que escrevi com cerca de 50.000 palavras. Ainda não foi publicado, mas eu já sei o resultado. É apenas um jogo offline. Desta vez, não vou tocar nisso, porque sei que não sou adequado para escrever romances. Isso é apenas uma fantasia da juventude. Pensei um pouco e, decididamente, arrastei a pasta para a lixeira. Em seguida, recostei-me na cadeira. Com as mãos atrás da cabeça, comecei a pensar num novo futuro. Em 2016, o que dá dinheiro? Moedas compartilhadas ou preços de imóveis. Se não me engano, o preço dos apartamentos novos no centro de Dongai. No início, era apenas pouco mais de 5.000 por metro quadrado, mas a partir de 2016, os preços começaram a subir drasticamente. Infelizmente, já estamos no final de 2016, e os preços já subiram para mais de 7.000. Quando chegar a 2018, 2019, o preço dos imóveis será ainda mais assustador. Lembro-me de que os meus pais me perguntaram se eu queria comprar uma casa. As economias da família ainda eram suficientes para a entrada. Parece que eu disse que queria ganhar dinheiro para comprar sozinho. Agora, queria dar 2 tapas na minha cara. Depois, quando me formei e comecei a trabalhar, o meu salário era pouco mais de 10.000, e ficou ainda mais impossível comprar. Além disso, não tenho nenhum círculo especial. Quando estava a trabalhar, além do trabalho, só jogava no computador. Então, liguei o software de ações no computador. Hoje, o preço de fecho da Maltai é 228,76. Já é um preço de ação bastante alto, mas eu sei que, dentro de alguns anos, o preço das ações da Maltai vai duplicar. Mas isso leva tempo, e agora não tenho dinheiro suficiente para comprar. No entanto, a minha mãe pode convencer o meu pai.
Eu sei que o dinheiro da família está todo com o meu pai. Decido agir. Tiro do gaveta o meu próprio telemóvel. Os smartphones já existem há muito tempo, mas o meu telemóvel ainda é um Gol C, porque tive boas notas nos exames. A minha mãe prometeu comprá-lo para mim. É aquela marca que pode servir como aquecedor de mãos. Não uso muito o telemóvel. Normalmente, na escola, não é permitido trazê-lo, por isso fica sempre em casa. Olho para as horas. Não sei se o meu pai ainda está num jantar de negócios. Penso um pouco. E decido ligar-lhe diretamente. O meu pai, ainda de meia idade, é bonito. A chamada é rapidamente atendida. Do outro lado, ouve-se uma voz um pouco clara. Parece que ainda está sóbrio. O nome completo do meu pai é Xufeng. Na época dele, também era um pouco aventureiro. Passava o tempo entre salões de bilhar, pistas de patinagem, lojas e casas de banho. Até que, num encontro arranjado, conheceu a minha mãe. Depois de ter família, foi gradualmente se acalmando e arranjou um emprego estável. Mas precisava de viajar frequentemente a trabalho, o que deixava a minha mãe um pouco insatisfeita. No entanto, o salário era bastante alto para a época. Ei, filho, por que não falas? O Xufeng, vendo que eu não respondia, perguntou novamente. Eu tinha acabado de cair em recordações. Apressei-me a acordar. Pai, o que foi? Fala rápido, ainda tem um jantar de negócios. Quanto dinheiro temos em casa? Perguntei logo de cara. Isso deixou o pai Xu um pouco confuso. O quê? Gostaste de alguma rapariga? Estás a preparar o dote? Fica descansado, vai dar. Ah, não é isso. Apressei-me a interromper as especulações do meu pai. Os meus olhos giraram rapidamente. Tenho um amigo online. Ele disse que no próximo ano os preços dos imóveis em Dongai vão subir muito. Pensei que talvez pudéssemos comprar um para experimentar, mesmo que não subam. No futuro, podemos morar lá. Isso, do outro lado da linha, o som desapareceu de repente. Após um momento, Xufeng falou novamente. O tom estava cheio de hesitação. Então, tens namorada? Tens medo de que ela despreze a nossa família por não ter casa? Não. Como é que isso soa a ter namorada? Ainda nem demos as mãos, quanto mais confessar. Tanta pressa? Não tenho mesmo. Massageei as têmporas, um pouco frustrado. Aquele amigo online. Ele é um funcionário interno. Acho que podemos confiar nele. Usei muito esforço para inventar um amigo online interno, mas o meu pai claramente ainda não estava muito convencido. Eu estava prestes a continuar a explicar, quando meu pai disse, apressadamente, está bem, falamos mais tarde. O meu cliente chegou. Vou jantar primeiro. Não confies demasiado nesses amigos online. Não penses que, por seres inteligente, não vais ser enganado. Os tolos são mais espertos, sabias? Ainda queria continuar a falar, mas vi que o meu pai já tinha desligado o telefone. Segurando o telemóvel, suspirei, impotente. Talvez ainda tenha de criar o meu próprio negócio. Vender bijuterias na ponte? Só enganar, só ganhar dinheiro dos estudantes. Nesse momento, Liu Qingyan ligou-me de repente. Será que Zhang Yigun veio atrás de mim? Ainda bem que atendi e vi que era minha Liu Qingyan. O que estás a fazer? A Liu Qingyan costumava ligar-me frequentemente. Que nojo! A orelha de Liu Qingyan afastou-se rapidamente do telemóvel, com medo de ficar enojada contigo. Sentir a tua falta é assim tão nojento? Depois de pensar bem, sinto que encontrei algum significado. Embora fosse a primeira vez que dizia algo assim, parece que a Liu Qingyan estava mais envergonhada do que eu. De qualquer forma, não podes dizer isso. Nesse momento, as orelhas de Liu Qingyan estavam vermelhas, como se fossem a tua respiração. Saindo do fone do celular, como se tivesse batido ali. No fim das contas, a cara do adolescente ainda não era grossa o suficiente. Também sei que o rosto de Liu Qingyan está vermelho demais. Não pense que ele se dá bem com todo mundo na sala, na verdade. Quando sai comigo, sempre segura a minha manga, com medo de se perder. Tá bom, parei. O que você quer comigo? Eu, todo contente, cruzei as pernas. E perguntei curioso. Liu Qingyan hesitou um pouco. Na verdade ele também não sabia por que ligou. Só que depois de chegar em casa e se arrumar, pegou o celular sem perceber, querendo perguntar sobre a interpretação de texto da prova de inglês. Eu não sei, uma ótima desculpa, claro que você tem que colaborar. Peguei um livro qualquer na mesa e folheei, murmurando. Deixa eu ver, o primeiro parágrafo deve ser A, B, C, D. É mesmo? Parece que não foi o que eu escolhi. Claro que é diferente. Eu segurava o bilhete de tarefa que Liu Qingyan tinha colocado pessoalmente no meu estojo,
Porque a prova de inglês não foi devolvida dessa vez. Liu Qingyan demorou um bom tempo até lembrar. É verdade que não foi. Xu Qiao, você é um chato. Dava para imaginar a cara de Liu Qingyan agora. Com certeza se enterrando naquele cobertor rosa dele, com um rosto vermelho como aço queimado em alta temperatura. Eu ri um bom tempo, até ouvir a voz de Liu Qingyan de novo. Sobe. Ah, entendi na hora. Peguei o celular e saí correndo porta fora, sem nem fechar a porta do quarto. Subi ofegante até o terraço. O céu ainda estava um pouco claro. Lá em cima era usado principalmente para estender roupa. E também tinha um canteiro comunitário, com alguns vegetais comuns. Fiquei na beirada do terraço. O prédio de vocês é o mais alto. Quando Liu Qingyan abriu a porta do terraço, eu o encarei com um olhar penetrante. Vem cá! Mesmo sabendo que era impossível, Liu Qingyan era metido. Erguendo um pouco o queixo, apontando para mim com seus dedos brancos. Eu não consegui evitar um sorriso. Não só da inocência engraçada de Liu Qingyan, mas também da alegria de ter renascido e voltado para este momento. Mas estávamos a uns metros de distância. Naquele momento, como dois os que se provocando através de uma grade, sempre tem um que vai perder quando se encontram. Mas, pelo visto, a tendência era Liu Qingyan perder. Depois de se provocarem, Liu Qingyan sentou de repente no chão do terraço. Com as mãos apoiadas no parapeito, só a cabecinha aparecendo, e me olhou com um sorriso bobo. Vendo aquela cena, fiquei paralisado por um instante, e com o clique do celular, uma foto que se tornaria o papel de parede do meu céu pro resto da vida surgiu, sob o pôr do sol alaranjado, ainda vestindo o uniforme. Azul e branco, Liu Qingyan tinha uma expressão meio assustada no rosto, sem tempo de se levantar. E acabou cobrindo o rostinho com as mãos, mas deixando dois olhões escapando pelos dedos, me observando curioso. Os olhos cheios de alegria juvenil. Mesmo a câmera do celular sendo meio ruim na época, fiquei muito satisfeito com a foto. Para ser mais preciso, por causa da pessoa nela. Lembra de me mandar. Ficamos uns 10 minutos no terraço. Liu Qingyan ouviu a mãe chamar, acenou. E desceu correndo. Fazer o quê, se a mãe de Liu Qingyan chamasse mais de 3 vezes? Ele levava a bronca. Não dá, vou guardar. Não quero dividir uma foto tão boa. Com ninguém, nem com Liu Qingyan. Você tirou uma foto minha. Já estou sendo bonzinho e não te cobrar, e ainda não me deixa ver. Liu Qingyan, obedientemente sentado com a mãe. No sofá vendo o jornal, escondi o celular na mão e já estava me mandando mensagens. Daqui pra frente, é só olhar meu papel de parede. Já coloquei a foto como papel de parede do celular. Eu, muito satisfeito. Liu Qingyan mandou uma mensagem cheia de desprezo, mas um sorriso que ele mesmo não percebeu se formou no rosto. Essa cena foi notada pela mãe, Zamin. De repente, o alerta dela soou. Qian. Zamin já tinha mais de 30 anos, era presidente de uma grande empresa, e sempre foi muito rígida com Liu Qingyan. O que foi? Liu Qingyan levou um susto, fechou a janela de bate-papo escondido, saiu direto da conversa. E abriu qualquer aplicativo. Você está namorando? Zamin franziu a testa, encarando Liu Qingyan nos olhos. Como é que pode? Liu Qingyan não era exatamente um santo. Tinha todas as fantasias de uma adolescente, e já estava acostumado a fingir na frente da mãe, falando até com um tom de sarcasmo. Você controla tão pesado, eu ainda teria coragem de namorar. É melhor que não tenha. Você precisa entender, você agora. Zamin realmente não viu nenhuma brecha nos olhos de Liu Qingyan, então concordou devagar, e não se cansou de lembrar. Tem que estudar bem, se esforçar para passar na Universidade de Kyoto, e não decepcionar minhas expectativas. Esse discurso, Liu Qingyan já sabia de cor, mas falava uma coisa e pensava outra. Essa é a verdadeira essência dos adolescentes. Não vou para Kyoto, quando eu e Xu Qiao entrarmos na faculdade. Vamos ver como você vai me controlar. Pronto, vai com calma, mexe menos no celular. Os exames mensais são em alguns dias, aproveita para revisar mais. Lao Feng suspirou. Estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Liu Qingyan, depois se levantou devagar e saiu. Pensei comigo que estava indo jogar mahjong. Liu Qingyan conhecia bem a rotina dele. Assim que ele saiu, pegou o celular de novo e conversou comigo por um bom tempo. Não conversaram por muito tempo. Liu Qingyan realmente precisava fazer a lição de casa e ainda lembrou de me apressar. Do outro lado, larguei o celular e, olhando para as questões que eu não sabia resolver, também fiquei um pouco ansioso. Mas não teve jeito, peguei o livro didático, resolvendo as questões enquanto lia o conteúdo.
Até depois das 10 horas, o celular que estava largado de repente começou a vibrar. Não devia ser Liu Qingyan, pensei. Peguei para ver e era o meu pai. Parece que acabou o jantar de negócios, pelo meu filho, Xu Qiao. A voz estava meio embaçada. Provavelmente por causa da bebida, mas no fundo ele estava um pouco emocionado. Quanto você bebeu? Você lembra quando estava na faculdade, o pai já foi diagnosticado com fígado gorduroso alcoólico, e ainda diz que não é nada. Xu Qiao, porém, sentiu que estava mais lúcido. Vamos comprar a casa que você disse, eu devo voltar em dezembro. Vamos comprar a casa. Eu ouvi as palavras do meu pai com um pouco de confusão. Por que mudou de ideia de repente? Antes que você perguntasse, Xu Qiao tomou a iniciativa de explicar. Aquele seu amigo online não se enganou. O cliente que jantou comigo hoje também trabalha com imóveis. Quando perguntei, ele me contou em segredo que não é só o preço dos imóveis em Dongai que vai subir. Isso na verdade já não é segredo, então temos que nos apressar, senão não conseguiremos comprar casa a tempo. A maré virou tão rápido, balancei a cabeça sem graça. Chega, chega. Fala isso para sua mãe, ainda tenho que levar o cliente para tomar um banho. Xu Qiao nem esperou eu responder. E desligou o telefone. Olhando para o telefone que já estava desligado, fiquei um pouco desanimado. Então vocês dois não são ouvidos, são porta-vozes? Mas, embora eu estivesse muito satisfeito que o pai aceitou a sugestão, decidi não pensar por enquanto no fato de ele levar o cliente para tomar banho. Olhando para os livros e provas espalhados na escrivaninha, de repente caí em profunda reflexão. No final, escolhi começar pela matéria que eu dominava melhor, o chinês, e a revisão até que foi tranquila. Meu conhecimento básico ainda está em dia, pelo menos estou muito familiarizado com ditados e coisas assim, só que tenho algumas fórmulas de técnicas de resposta que não domino muito bem, mas isso não é um grande problema. Eu li a resposta 2 vezes, comparando com o raciocínio da resolução, e finalmente consegui me lembrar de como responder. Quando fico focado, acabo perdendo a noção do tempo, até que perto das 11 e pouco. De repente acordei do estado de concentração, larguei a caneta depressa e olhei pela janela. Já estava uma escuridão total. Já é tão tarde assim? Peguei o celular para ver. Fiquei até surpreso. Olhando para as provas já concluídas ao lado, senti que tinha recuperado aquela sensação de resolver questões sem parar do 3º ano do ensino médio, parecia muito bom. Foi nesse momento que também vi a mensagem que Liu Qingyan tinha enviado. Liu Qingyan geralmente dorme por volta das 11 horas, hoje antes de dormir ainda me mandou uma mensagem. Descansa cedo, vou dormir, boa noite. Olhando para a mensagem de Liu Qingyan, já fazia mais de 10 minutos. Eu sorri de orelha a orelha, digitei algumas vezes e apaguei. No final, simplesmente mandei um boa noite para ele. Achando que Liu Qingyan já estivesse dormindo, no segundo seguinte ela me respondeu. Tudo bem, mas você ainda não dormiu? Ai, não tem jeito, alguém ainda não me respondeu. Não consigo dormir. Liu Qingyan agora estava deitada de lado na cama, segurando o celular. Mas as pálpebras já estavam se fechando. No entanto, ao ver que eu tinha respondido, senti uma energia repentina. Ficou boba sem motivo. Eu, vendo a resposta de Liu Qingyan, esfreguei o nariz meio sem graça. Desculpa, estava resolvendo provas. Na verdade, Liu Qingyan fez uma pausa. Você não precisa se desculpar por isso. Olhei estranho para a mensagem de Liu Qingyan. De repente me senti confuso. Algo estava errado. Na minha memória, Liu Qingyan nunca foi tão humilde assim. O que é que está aparecendo? Será que o mundo para onde voltei tem algo estranho? Por quê? Cheio de dúvidas, ainda assim perguntei por curiosidade. Você? Liu Qingyan hesitou um pouco. Segredo. Dormir. Sem saber o que fazer. Depois de nos despedirmos com boa noite. Desliguei o celular, levantei e fui para o banheiro. Falando nisso, foi estranho. Como se fazia muito tempo que não dormia na minha própria cama. Depois de terminar, assim que subi na cama, em menos de 2 minutos e meio, apaguei. Ainda bem que era folga, no dia seguinte não tinha aula, então não coloquei despertador. Quando acordei no dia seguinte já era depois das 10 horas. Quando abri a porta do quarto, vi minha mãe sentada no sofá mexendo no celular. Mãe, finalmente vi a mãe Liu Yuyan. Nessa hora, ela claramente tinha terminado o turno da noite e acordado. Eu sabia que ela dormia cerca de 4 horas por dia, como se fosse um hobby. Nesse momento, mãe me viu, levantou a cabeça e olhou de relance. Acordou? Tem pão no vapor na panela. Comprei quando voltei. Se quiser, pegue você mesmo. Liu Yuyan estava ocupada combinando com os amigos para jogar mahjong à tarde. Comigo, ela já sabia que não precisava se preocupar muito. Tá bom,
Também estou com um pouco de fome. Virei-me e corri para a cozinha. Mãe tinha comprado aqueles pães grandes, de 1 yuan cada. Era o preço padrão em 2016. Enquanto comia, sentei-me ao lado dela. Tem algo? Liu Yuan claramente percebeu que o filho mais velho estava estranho, ergueu uma sobrancelha com surpresa. Olhou para mim e perguntou. Sim, contei a ela o que tinha combinado com meu pai na noite anterior. Depois, olhei para ela cheio de expectativa. Comprar uma casa. Liu Yuan revirou os olhos para mim. Por que seu pai não me conta pessoalmente? Foi ideia minha? Cocei a cabeça, envergonhado. Não quero que isso cause outra briga fria entre vocês. Liu Yuan me examinou de cima a baixo, de repente perguntou devagar. Tá namorando? A garota da família Liu? Não, porque todo mundo pensa logo em namoro. Olhei para minha mãe confuso, balancei a cabeça devagar. PFF. Não tá namorando? Insatisfeita, Liu Yuan se levantou para sair, parecendo ter encontrado a casa de algum amigo. Ai, mãe. Massageei minhas têmporas, frustrado. É principalmente sobre investir para ganhar dinheiro. Liu Yuan me viu tão impaciente e ficou um pouco irritada. Dinheiro. Para que ganhar tanto? No final, você não leva nada. Por que você se apega a isso? Suspirei, cansado. Você não tem medo de que, quando seu neto nascer, não tenha dinheiro para fralda, nem para fórmula? Liu Yuan pensou um pouco e percebeu que tinha alguma lógica, mas a preocupação não era com o neto. E se você não conseguir arrumar uma esposa? Claro que agora temos casa, mas é meio velha. Na verdade, investir também é possível. Então compra, mas só amanhã. Hoje vou jogar mahjong. Ao ver que ela concordou, fiquei aliviado. E não volto para almoçar. Você decide, come os pães com água, sai para almoçar com a garota Liu, ou cozinha você mesmo. Liu Yuan terminou de falar e não olhou para trás. Tirou 2 notas vermelhas da bolsa e me deu, depois pegou a bolsa pequena e saiu correndo. Sem piedade, me deixou sozinho em casa. Vendo mãe sair, deitei no sofá. Comecei a pensar nos planos futuros. Primeiro, com certeza ir para a mesma faculdade que Liu Qingdian. Dessa vez, de jeito nenhum vou deixar você escapar. Mas ainda quero que ela vá comigo. Embora seja difícil, porque lá ainda tem muitas coisas das quais me arrependo. Dessa vez, mesmo que eu tenha que amarrar, vou te segurar. Apertei o punho, pensando. Mas o maior desafio é a mãe dela, a tia Zami. Isso realmente é complicado, só posso ir devagar. E também tenho exame mensal daqui a alguns dias. Se os dois tirarem notas ruins, o plano desanda. Com certeza vou ser repreendido pelo professor Feng. Balancei a cabeça, resignado, e me levantei decidido, entrando no quarto. Então vou continuar revisando. Assim que terminei uma prova, recebi uma chamada de voz de Liu Qingdian. O que você está fazendo? A voz doce de Liu Qingdian chegou, fazendo meu coração bater mais forte. Fazendo prova e pensando. Mentira! Liu Qingdian provocou sem piedade. Não consegui evitar uma risada, mudei rápido o assunto. Pensando em você enquanto faço prova. Assim sim. Liu Qingdian riu contente. Ao ouvi-la tão arrogante. Soube que a tia Zamin com certeza não estava em casa. Tia, uma pergunta curiosa. Ela foi jogar mahjong com minha mãe. Deve ser. Liu Qingdian não tinha certeza, mas arriscou um palpite. Essas 2 adultas nos deixaram sozinhos em casa de novo. Não é perfeito. Tive um estalo. Vamos, almoçar fora. Sem problemas. Liu Qingdian já tinha seus próprios planos. Deixa eu pensar. Parecia que eu também entendia a intenção dela. Os dois se entendiam. Vem na minha casa, te convido para comer carne de porco caramelizada. Liu Qingdian ria por dentro. Mas na boca fingia hesitação. Nossa, que vergonha. Para de fingir, anda logo. De repente, mudei o tom. Liu Qingdian se aquietou na mesma hora. Então abre a porta. Só você mesmo. Pulei do sofá e corri até a porta em 2 passos. Ao abrir, vi Liu Qingdian, elegante e graciosa. Ela me olhou com um sorriso maroto. E eu ainda estava bloqueando a porta. Ela esticou a mão e me empurrou para lá. Não tem educação. Já estava acostumado com as sem-razões de Liu Qingdian. Cresci mesmo. Nós dois comemos até 1h da tarde. Não tinha nada de errado. Deixou à vontade para decidir. Os dois passaram a tarde toda discutindo isso, e Liu Qingdian de vez em quando esfregava as têmporas, com dor de cabeça. Por que nunca percebi que tinha esses problemas? Antes era eu quem ensinava a ele. E agora ele virou meu professor? Será que fiquei mais burra? É por causa da preocupação com a prova mensal desta vez. Os dois também não tiveram tempo para sair e passear. Sinceramente, não queríamos nos separar. Principalmente eu.
que passei pela separação dos dois na vida anterior. Valorizo ainda mais Liu Qingyan. A motivação para estudar veio daí. Também me lembrei de muitas coisas que tinha esquecido. Principalmente porque eu já sabia tudo da vida passada. De qualquer forma, estou muito confiante para a prova mensal. A relação entre os dois também passou por algumas mudanças sutis. E a compra da casa que a mãe mencionou se concretizou. Ela queria comprar no novo empreendimento Parque Lingxiu. Minha mãe usou as economias da família para pagar 2 unidades, e ainda precisamos pagar mais de 2.000 por mês. Mas comparado a alguns anos depois, isso é uma diferença absurda. No dia anterior, não ousei ficar acordado até tarde, com medo de não conseguir acordar no dia seguinte. Seria constrangedor se minha mãe precisasse me chamar para a escola. Mas, falando sério, acostumado a acordar às 8 para o trabalho, de repente ter que acordar 1 hora mais cedo. É realmente estranho. Balancei a cabeça, resignado, e me lavei às pressas. Só então coloquei a mochila em um ombro e saí de casa. Eu e Liu Qingyan sempre combinamos de nos encontrar todas as manhãs, no ponto de ônibus. Mas geralmente é Liu Qingyan quem chega primeiro. Hoje, obviamente, não foi exceção. Ela não é como as outras garotas, com aquela procrastinação crônica. Toda vez que Liu Qingyan me envia uma mensagem, dizendo que está saindo de casa, na verdade ela já está no ponto de ônibus há um tempão, lendo, especialmente agora. De longe, eu já via Liu Qingyan no ponto de ônibus. Do meu lado, dava para ver. No lugar mais visível, ela segurando com 2 dedos uma sacola de pãezinhos cozidos no vapor e leite de soja, e com as 2 mãos segurando um livreto de inglês e química. Enquanto isso, ela ficava na ponta dos pés, com cuidado para não atrapalhar as outras pessoas. No final de novembro, em Dongai, estava realmente frio. Liu Qingyan já tinha calçado as botas que minha mãe havia preparado para ela. As botas brancas eram bem fofas. Ela ainda estava de uniforme, a escola era rigorosa, não tinha jeito. Mas por dentro ela usava roupas bem grossas. Sempre me enganava dizendo que estava saindo de casa, mas na verdade já estava lá há muito tempo. Fui até ela e peguei o café da manhã de suas mãos, olhando nos olhos de Liu Qingyan com um certo desânimo. Liu Qingyan, ela olhou para minha expressão estranha, mas não demonstrou nenhum medo. Os olhos e sobrancelhas dela se curvaram em um sorriso. Come logo o café da manhã. Com certeza sua mãe não fez comida para você de novo. Pois é, ontem feriado, ela passou a noite jogando mahjong. Dei 2 mordidas em um pãozinho. O recheio de carne era uma delícia. Liu Qingyan sabia que eu adorava isso. Ela me olhava com um sorriso enquanto eu comia os pãezinhos. Ela guardou o livro e estendeu o copo de leite de soja para minha boca. Fiquei surpreso. Antes, Liu Qingyan não era assim. Mas não foi difícil. Estiquei a cabeça e tomei um grande gole satisfeito. Depois de um gole de leite de soja, senti o corpo todo esquentar. Logo terminei meu café da manhã, tudo limpo. Liu Qingyan ainda me entregou um guardanapo. Essa menina, por fora parece desleixada, mas por dentro é muito atenta. Mas na maioria das vezes é só comigo que ela age assim. Ninguém mais tem esse privilégio. Em poucos minutos, os dois esperaram o ônibus 8, que chegou na hora. Como o ponto de partida era uma das estações iniciais, eu e Liu Qingyan sempre conseguimos lugar. Desta vez não foi exceção. Assim que Liu Qingyan subiu no ônibus, ela me puxou para o último banco. Liu Qingyan sentou direto no lugar perto da janela, seu assento favorito. Durma um pouco. Quando chegar, eu te chamo. Olhei para ela bocejando e sugeri. Ao ouvir isso, Liu Qingyan revirou os olhos 2 vezes, olhando para minha expressão séria. De repente ela riu. Se você me deixar encostar, eu durmo. Dei um tapinha no meu ombro, indicando. Por que tanta cerimônia? Mas Liu Qingyan primeiro examinou o ônibus. Não viu ninguém conhecido, depois olhou pela janela. Não deve ter problema. Ela mordeu o lábio, hesitando pela última vez. Foi nesse momento que o ônibus 8 passou por um trecho esburacado. O veículo balançou e as pessoas reclamaram. Vendo isso, Liu Qingyan teve um lampejo de ideia. Então, acompanhando o balanço do ônibus, ela inclinou a cabeça e apoiou exatamente no meu ombro. Que absurdo é esse? Eu olhei para os olhos dela, piscando, entre o riso e o choro. Mas eu também podia fingir. O que há com essa estrada? Tão esburacada. Eu falei, mas meus olhos não eram tão hábeis quanto os de Liu Qingyan. Com a mão esquerda, coloquei-a diretamente no ombro dela. Muito bem, você é mais sem vergonha do que eu. Liu Qingyan sentiu a mão grande em seu ombro. Mesmo com várias camadas de roupa no meio, ela inexplicavelmente sentiu um calor. Mais rápido do que quando seguraram as mãos ontem.
Mas Xia, a cidade de terceiro nível de Dongai, ainda é pequena demais. Do sul ao leste da cidade levou apenas mais de 20 minutos. Vendo a escola já do lado de fora da janela, só então acordei Liu Qingyan. Ela já tinha adormecido, não sei porquê, encostada em mim. Liu Qingyan parecia dormir tranquilamente. Os dois só desceram do carro depois. Vendo Liu Qingyan ainda sonolenta. Pensei um pouco. Quer que eu te carregue para dentro? Liu Qingyan acordou de repente. Claramente assustada comigo. No Dongai no ponto 3 Middle School, a fiscalização de namoro é rigorosa. Se descobrirem, chamam os pais na hora. Embora Liu Qingyan seja muito corajosa, quando o assunto é chamar os pais, ela ainda fica com um pouco de medo. Afasta-te de mim, Liu Qingyan me empurrou decididamente. Acabaste de usar e já estás a dizer isso. Fiquei completamente confuso olhando para Liu Qingyan. Esse movimento de recuar um passo é a sério? A repreensão já está na escola. Liu Qingyan me olhou como se eu fosse um idiota. Estou a olhar para ti, com medo de que eu interpretasse mal. Apressou-se a explicar. Desde que não seja na escola, não tem problema. Eu nem fiquei zangada. Ainda provocou Liu Qingyan. Liu Qingyan pensou um pouco e balançou a cabeça decididamente. Não acreditas? Que relação temos nós agora? Ainda não chegamos a esse nível, falei. Dito isso, desta vez teria de ser eu a declarar-me? Tudo bem também. Só não tenho experiência, espero que aguentes. Anda, anda. Liu Qingyan não te deixou pensar muito, acenou a mão apressadamente. Daqui a pouco o Tigrizou vai estar na porta revistar um por um. O Tigrizou que Liu Qingyan mencionou é o diretor disciplinar do Dongai no ponto 3 Middle School. Ele tem um temperamento muito explosivo. Mas quando se trata de resolver problemas, ele tem mesmo habilidade. Tu e Liu Qingyan correram para dentro do portão da escola um atrás do outro, enquanto o Tigrizou segurava uma régua partida. E observava da entrada da escola. Naturalmente viu Tu e Liu Qingyan. Para esses dois alunos que estão entre os melhores da escola. Ele até é bastante flexível. Quanto a dizerem que os dois estão a namorar, se os outros namoram e ainda assim têm boas notas. Isso chama-se progresso conjunto. Se tu tens mais notas e ainda namoras, isso é que é cair na mesmice. Os dois correram para a sala de aula um atrás do outro. Nessa altura, a maioria dos colegas já tinha chegado. Basicamente só Tu e Liu Qingyan chegaram mais tarde. Ainda bem que os lugares de vocês dois são mesmo ao lado da porta, na primeira fila. No palco, o Lao Feng olhava com interesse para vocês. Assustados, os dois correram rapidamente para os seus lugares. Só depois do fim do estudo matinal é que o Lao Feng se levantou e olhou para todos. A ordem da prova deste exame ainda segue o teste mensal passado. À tarde vou trazer os cartões de exame. Vocês mesmos levem as vossas coisas para trás. O Lao Feng repetiu o que já tinha dito muitas vezes. É só um teste mensal, deem o vosso melhor. E fez uma pausa. Virou-se para olhar para vocês e Liu Qingyan, especialmente vocês dois. Se não se saírem bem, sabem o que vos espera. Tu e Liu Qingyan trocaram olhares e acenaram ligeiramente, confusos. Mas Liu Qingyan pareceu perceber alguma coisa, deitou-se logo na mesa e não ousou olhar para mim. Depois de o Lao Feng ir embora, os colegas que eram próximos de vocês dois rodearam-vos de repente. Vocês estão, finalmente juntos? Não nos vão dar doces? Liu Qingyan ficou com o rosto vermelho de vergonha com a multidão, e deu um soco de raiva. Nós íamos bater na cabeça. Liu Qingyan interrompeu apressadamente. Ai, ai, não digam disparates. Liu Qingyan afastou com a mão os colegas que observavam à volta. Ainda não estamos juntos. PSH, não é uma questão de tempo? Ao lado, Wang Qian chupava um pirulito. Ela contou algo nas costas de Liu Qingyan. Ao ouvir aquilo, de repente ficou um pouco resignado. Ainda só contei até alguns? Afinal, o maior problema ainda não estava resolvido. Deixa para depois, deixa para depois. Liu Qingyan, com a cara no lugar, estava muito firme. Meio envergonhado, afastou a multidão e correu para fora da sala de aula. Olhem como envergonharam a minha Qingyan. Tu também eras popular na turma. Com um ar impotente, acenaste para os colegas à volta. Saiam, saiam, esse teu comentário. De repente fez o coração de todos revirar. O ciúme explodiu subitamente. Os colegas, incapazes de aguentar, logo te lançaram um olhar de desprezo e foram fazer as suas coisas. Mas mal a multidão se foi. De repente alguém se sentou no lugar de Liu Qingyan. Tu, surpreso, inclinaste a cabeça para olhar. Não é o monitor da turma? Falando deste monitor, tu ainda tinhas uma impressão forte, porque o teu lugar estava frequentemente desarrumado. Por isso, ao pegarem coisas e assim, eras frequentemente repreendido. E este monitor era ainda mais irritante.
Sempre que havia algo na turma, chamava-te. O nome dele era Li Zijin. Antes, tinha dito que seria monitor no máximo por um semestre, mas Li Zijin, com a sua responsabilidade genuína, conseguiu ser reeleito por um ano inteiro, fazendo-te admitir que o QI emocional do Li Zijin é realmente alto. Quem já foi monitor sabe que os alunos com condições difíceis na turma nem sequer falam, mas aqueles poucos na turma realmente o respeitam de coração. No entanto, não é por ser excluído, pelo contrário, ele fala de forma suave. Quando há algo pesado na turma, ele basicamente consegue lidar com leveza. Talvez graças à sua família. O pai do Li Zijin está numa universidade no estrangeiro. É quase um figurão. A condição familiar realmente facilita a simpatia das pessoas. Por isso, Li Zijin, seja na turma ou na escola, são todos casos sem muita esperança, mas sua aparência não combina muito com a personalidade. Então, quando sua colega mais nova veio conversar, o Li Zijin ainda estava um pouco aquém do padrão de Liu Qingyan, e também não tinha peso suficiente. Li Zijin também era um tipo bastante ridículo. E, pelo que você sabe, a relação dele com Liu Qingyan não era muito boa. Você ficou um pouco surpreso com a festa, sem saber o que ele estava fazendo sentado no lugar de Liu Qingyan. Você e Liu Qingyan estão mesmo juntos? A voz meio vazia de Li Zijin chegou aos seus ouvidos. Você se sobressaltou e balançou a cabeça. Ainda não, mas deve ser rápido. Basta convencer a mãe da Liu Qingyan. É assim. Li Zijin mordeu o lábio, sem saber no que estava pensando, mas também sem se levantar para ir embora. Vou te dar uma vantagem. Você não é um informante do professor Feng, é. Vendo ele daquele jeito, você ergueu a cabeça com um pouco de dúvida. Ao ouvir isso, Li Zijin ficou atônito. Olhando para o sorriso ensolarado no seu rosto, ele baixou a cabeça de repente. Como seria possível? Eu nunca faço esse tipo de coisa. Na verdade, é muito normal saber quem é o informante. Todas as turmas deviam ter um golpe da vitória. Quando nos formamos, o pessoal até organizou uma conferência interna. Claro que ainda não tinha resultado. Você só ficou sabendo depois que era justamente a pessoa sentada ao lado do pódio. O tal parente do professor Feng. Não me leve a mal, é brincadeira. O monitor da turma pareceu um pouco estranho e se apressou para explicar, mas Li Zijin mordeu o lábio, como se quisesse dizer algo. No final, não disse nada, porque o professor Feng mandou alguém chamá-lo. Olhando as costas de Li Zijin desaparecendo, você ficou um pouco irritado. Ouvi dizer que depois o monitor foi para o colégio Vugal. As pessoas excelentes foram para a universidade. E lá também havia pequenos 5. Depois da faculdade, em vários debates, também dava para vê-lo. No final, ele se esforçou muito, mas ainda estava no foco principal. A comunicação entre os dois era muito pouca. Só a cada poucos dias se ajudavam e perguntavam como estavam. Você e o monitor ainda tinham um ponto. A Xuanchu Fang Yuan encarregou-se da fiscalização do ranking. Na mesa ainda tinha a edição mais recente da revista da turma. Pensar demais, não importa o que se diga. Não vou nessa direção. Não sou nenhum especialista. Além disso, o Li Zijin é muito excelente. Como ele poderia gostar de mim? Isso não se pode afirmar. Fang Yuan acariciou o próprio rosto redondo. Eu ouvi dizer que o Li Zijin realmente gosta de um garoto da nossa turma. Fang Yuan realmente se dava bem com as garotas da turma. Era como uma socialite. As notícias do lado feminino, ela sempre era a primeira a saber. Quem é? Você também ficou um pouco interessado. Pelo menos na vida passada. Você nunca tinha ouvido falar desse caso. O Li Zijin não está sempre ocupado estudando? Não sei. Fang Yuan deu um sorriso meio sem graça. Não sabe, então não fale. Você a olhou com desdém. Virou a cabeça e continuou a fazer a prova. Faltava pouco para o apagar das luzes. Em pouco tempo, Liu Qingyan também voltou sorrateiramente. Vendo que ninguém estava rodeando os lugares dos dois, ela se sentou satisfeita. Olhando você ainda fazendo a prova, ela jogou água em você com a mão molhada. Ela riu da sua cara de desespero. Você é idiota. Você suspirou, resignado. Na verdade, você sempre soube que a lógica da Liu Qingyan era essa. Hehe. Liu Qingyan sorriu para você, radiante. Só então pegou 2 lenços de papel da gaveta e limpou pessoalmente a água do seu rosto. Não é para você relaxar um pouco? Um dia ainda vou te pegar. Liu Qingyan. Você secava o rosto, ameaçando com a boca. Sem medo. Liu Qingyan não se intimidou nem um pouco. Fala como se você fosse capaz de me bater. Era assim no auditório. Nesse momento, pela porta da frente, Li Zijin,
Por hábito, deu uma olhada de relance na sala e exatamente flagrou Liu Qingyan secando seu rosto. Suas mãos se fecharam involuntariamente com força. Ele desviou o olhar rapidamente e foi para o seu lugar. Liu Qingyan virou a cabeça, meio confusa, e olhou para as costas de Li Zijin. De repente, teve uma sensação estranha. Alguém vai roubar, mas não consigo entender. Estranho. Devo ter sentido errado. O monitor não. A manhã toda, talvez fossem sequelas das férias. A maioria dos alunos da turma estava com sono, até mesmo Liu Qingyan, a boa aluna. Estava igual. Você hoje está bem animado. Afinal, já tinha passado por isso. O sofrimento de saber como era bom estar na escola. Então, de vez em quando, você cutucava Liu Qingyan. O humor que ela mal tinha conseguido criar era dissipado por você num instante. Ela ficava tão irritada que nem sabia se devia ficar emocionada ou com raiva. No final, ela acabava aguentando. Todo intervalo, ela prometia cuidar de você. Por causa do terceiro ano, a escola também não os tratava com muita alegria. A cerimônia de formatura e as taxas diárias, tudo isso vocês não precisavam cuidar. Finalmente suportou até o fim da manhã. Liu Qingyan não foi almoçar com os colegas, mas seguiu você diretamente para o refeitório. Aqueles amigos também perceberam que a relação entre vocês dois estava progredindo bem, mas todos, por tato, não mencionaram. Visitando vocês, ambos estavam com sorrisos no rosto, com um ar de alívio de que o filho cresceu. Por que você está tão rápido hoje? Você olhou para Liu Qingyan com um pouco de confusão, porque lembrava que o apelido dela era Tele, mas basicamente era a primeira fase. Fica melhor depois? Mas hoje ainda estou com um pouco de sono. Eu sei. Liu Qingyan falava, mas no fundo estava bastante impotente. Não é que estou pensando em como lidar com minha mãe. Eu também quero ir com você para Nandu para lutar. E se você for seduzido por aquelas garotas perigosas? No final, você mandou o Liu Qingyan ir primeiro guardar lugar, enquanto você pegava duas bandejas, fazendo fila com a multidão, e também que Ge. Atrás dele estava. Amigos da turma do Ge, costumamos jogar basquete juntos, o relacionamento é bom. Quando é que não posso? Você se virou para olhar para ele. Você respondeu ok como se fosse óbvio, e ainda disse que vocês dois realmente têm algo. O cara de Venhua se chama Zhao Qianmin, é alto e forte, e tem um bom relacionamento com você também. Nada disso, você está muito rápido. Claro que você não diria que os dois já estão de mãos dadas ou algo assim. Só disse algo como parece inadequado. Então vocês vão para a mesma universidade? Sim. Ele deu um tapinha nas suas costas, com uma expressão de preocupação excessiva, balançando aquela fila. Li Zijin e a garota perigosa, na sua fila, ouviram isso. A mão segurando a bandeja apertou-se relutantemente. De repente, ele se virou com um rosto frio. Li Zijin não estava provocando. Li Zijin, sem dizer uma palavra, colocou a bandeja de volta no lugar e caminhou para fora do refeitório. Com o rosto coberto de gelo, ele enviou as palavras dos colegas de volta e descobriu que era o mesmo. Você também viu o de Li Zijin. Achou estranho, mas não deu importância. Mas rapidamente você pegou a bandeja. Não teve efeito. Só perguntou pela localização de Liu Qingyan e descobriu que ela estava tirando uma soneca na mesa de jantar. Você está aí, encontro furtivo. Você se sentou ao lado dela, meio resignado. Estendeu a mão e cutucou a cintura dela, mas Liu Qingyan não reagiu. Você olhou ao redor. Felizmente ninguém notou. Mas você, com esse gesto, aproximou-se diretamente do ouvido de Liu Qingyan. E sussurrou, está dormindo? Qingyan, vamos comer. Então, de repente, você percebe que Liu Qingyan acordou, e é bem fofa. Você também entende na hora que ainda não se levantou, então se aproxima novamente. Se não levantar, vou te beijar. Dito isso, Liu Qingyan sentou-se num instante, olhando para você com desconfiança. Seu pervertido, não se aproxime. No fim, Liu Qingyan revirou os olhos. Rapidamente esticou a mão e pegou sua própria marmita. A temperatura não importa, você não gosta de cenoura. Mas ela gosta. Liu Qingyan não come muito, depois de terminar a cenoura e os legumes verdes. No final, ainda entrega a você para comer tudo que sobrou. Afinal, esse tipo de coisa não é novidade. Antes, quando só os dois comiam juntos, Liu Qingyan sempre colocava a comida que não conseguia terminar no seu prato. Mas agora, assim, no refeitório. É a primeira vez para você, e parece um pouco estranho. Falando nisso, a relação desses dias parece ter avançado muito rápido. Vamos. Liu Qingyan limpou a boca e, sem pensar, estendeu a mão para pegar a sua. Mas de repente lembrou que algo estava errado e rapidamente a recolheu, enfiando-a no bolso do casaco. Como de costume,
Você e Liu Qingyan não foram direto para a sala de aula, mas deram uma volta até a cantina. A cantina da terceira escola é famosa, há de tudo, como salsichas grelhadas, odem, churrasco. Para uma escola tão rígida, de vez em quando também aparecem coisas estranhas. Mas Liu Qingyan deu uma volta primeiro e, no fim, só comprou 2 salsichas grelhadas, principalmente porque são baratas, R$ 2 cada. Uma picante e uma crocante, feitas especialmente para você. Na escola, eles são bem rígidos quanto à comida, e você até já viu o diretor em ronda. De vez em quando mordendo uma salsicha grelhada, bem descontraído. Enquanto comiam as salsichas, voltaram para a sala de aula. Quando chegaram, Liu Qingyan estava animada, brincando com um palito de bambu, como uma criança. Na sala, já não havia muitas pessoas. Alguns não queriam voltar ao dormitório para descansar e foram direto para a sala, outros estavam estudando de verdade. Assim que você e Liu Qingyan entraram na sala, ficaram em silêncio, com medo de incomodar os colegas que ainda estudavam. Você olhou ao redor, vendo os lugares vazios e dispersos. Li Zijin não estava. Normalmente, ele estaria na sala lendo. Com alguma estranheza, o que está a olhar? Liu Qingyan puxou um pouco. Vindo à escola, perguntou baixinho, mas tu também não te lembras? Com alguma curiosidade, sentou-se de volta no lugar perto da janela, mas viu que o monitor da turma nem sequer abriu o livro na sala de aula. Liu Qingyan semi-cerrar os olhos, com um olhar um pouco hostil, colocou a mão sobre a tua mão, entregando mais da metade. Ainda pensas nele? Não interpretes mal, é só curiosidade. Tu fizeste de conta que estavas bem, estendeste a mão para esfregar o braço, olhando com impaciência para a cautela de Liu Qingyan. Curioso sobre ele para quê? Liu Qingyan olhou de lado para ti. Não te basta curiosidade sobre mim? Olhaste à tua volta e, de repente, apertaste a mãozinha de Liu Qingyan na tua. Já chega, já chega. Este movimento repentino de intimidade fez com que o rostinho de Liu Qingyan ficasse vermelho num instante. Vão descobrir? Não faz mal, se descobrirem. Diz que eu forcei. A tua mão deslizou diretamente entre os dedos dela. Ficou bem colada à palma de Liu Qingyan. De repente, curvas entrelaçadas surgiram na palma, sentindo a palma de Liu Qingyan cada vez mais quente. De repente, pensaste naquela mão e, sem perceber, soltaste um leve murmúrio. O teu olhar para Liu Qingyan tornou-se especialmente suave. E Liu Qingyan, ao ouvir o som do teu canto, de repente também ficou atônita, depois ergueu os cantos da boca, usou a mão esquerda como almofada, e deitou-se diretamente na tua mesa, ouvindo calmamente o teu canto. E então, de repente, beijaste-a. Liu Qingyan olhou confusa, e os colegas que estavam a ler foram surpreendidos por ela. Felizmente, Liu Qingyan fez uma pausa. Liu Qingyan, que estava a ler, olhou-te com raiva, pegou num livro da mesa e tapou os olhos. Isto é que é ler. Tu olhaste sem palavras para Liu Qingyan, com um olhar que dizia, tens razão. Sem querer, passou um tempo e descobriste que Liu Qingyan parecia ter adormecido novamente. Tu sorriste com graça enquanto seguravas a mãozinha dela, franzindo a testa e apreciando com culpa o sono dela. De repente, ouviste o som de uma bola de basquete lá fora. De repente, veio da janela o som de alguém a jogar basquete, gritando o nome dele, esses Altielin. Que voz alta! Nesse momento, ele estava com uma bola de basquete na mão, preparando-se para arremessar. Depois de pensar um pouco, finalmente soltaste a mão de Liu Qingyan com cuidado. Imediatamente, Altielin fez uma expressão de eu percebo e fez um gesto para ti. Finalmente, colocaste a mão de Liu Qingyan com cuidado sobre a perna dela, viraste-te e saltaste de cima da mesa. E agora? Há realmente algum tempo que não tocas numa bola de basquete. Na universidade ainda jogavas de vez em quando, mas depois de formado, frequentemente fazias horas extras. Quase não tinhas tempo para exercício, por isso, no final, os teus abdominais desapareceram há muito tempo. Ao meio-dia, ainda havia muitas pessoas a jogar basquete, especialmente aqueles alunos mais inquietos. Se o diretor pedagógico os visse, com certeza ia mandá-los de volta, dizendo que incentivava o desporto, mas todos se espalhavam. Ainda assim, iam mandá-los voltar para a sala de aula para estudar. Arranjaste algumas pessoas para um jogo simples, meia quadra, sem problemas. Até uma e tal, estavas todo suado, quando de repente levantaste a cabeça. E viste Liu Qingyan apoiada no poste da cesta, a olhar para ti com um sorriso. Também sentiste que já estava na hora. Cumprimentaste-os e pegaste no livro, como se não tivesses notado. Como se fosse de propósito perto da parede branca, o olhar dele também estava um pouco confuso, a olhar para ti. Por que não dizes nada? Correste para o corrimão,
limpaste o suor vermelho do rosto, e viste Liu Qingyan encostada ao corrimão, com o olhar ainda um pouco confuso. Deixa lá, não vamos para a aula. As vossas aulas são às 2:30. Agora ainda falta quase 1 hora. Não disseste mais nada, aproximaste e fizeste como ela, já encostado ao corrimão. Enquanto isso, no campo, as pessoas que antes estavam no canteiro de flores já tinham desaparecido. Ao veres que estavas com calor, Liu Qingyan, com um pouco de desprezo, olhou-te de lado e correu de volta para a sala, pegou num pacote de lenços e atirou-o para ti. Tu sorriste alegremente. No ensino médio, poder confiar assim em ti, um pacote de lenços. Quem entende, entende. Quem entende, entende. Hoje, desde o meio-dia, até apareceu um pouco de sol. O ar frio, o vento que exalavas, fazia com que mesmo sem limpar o suor, sentisses um arrepio. Mas no final, não aguentaste o olhar severo de Liu Qingyan e puxaste 2 folhas de lenço, limpando o suor do rosto. De repente, uma brisa passou, e os cabelos de Liu Qingyan voaram. Ela disse-te, tens planos para o futuro? Liu Qingyan estava encostada ao corrimão, fingindo que não havia mais possibilidade. Tu olhaste para a aparência de Liu Qingyan. Isto é provavelmente a juventude. Tão difícil de esquecer. O melhor é estar com Liu Qingyan. Então, o teste não permite cama na formatura. Melhor se for possível. Ao ouvir isso, Liu Qingyan. De repente, um sussurro no olhar. Se alguém não for bom, se não estiver. Veja, ao ouvir Liu Qingyan pensar, deveria ter um conteúdo, só que alguém não é mais possível. Seria um pouco melhor no passado. Liu Qingyan fez esse nome com desdém, sem dizer nada em toda a mesa. Apenas olhava calmamente para o campo de esportes. Ficou um bom tempo, conforme mais colegas chegavam à sala de aula. Liu Qingyan só então respondeu, eu também vou para a Ilha Sul. Te pergunto uma coisa. Virou-se e foi com Liu Qingyan para dentro da sala. Ambos ficaram em silêncio, como se soubessem onde estava o problema. Você de repente sentiu que deveria conversar com alguém, afinal isso era algo importante para o seu futuro. Quando você estava pensando nisso, Li Zijin jogou uma pilha de cartões de confirmação do exame do parapeito da janela na sua mesa. Vou distribuir. Li Zijin falou e se virou para sair, deixando você atordoado. No 3º ano, para se adaptar ao vestibular, os exames mensais seguiam o padrão do vestibular. Isso se chama cartão de confirmação. Na verdade, é só um papel, com um número de matrícula e nome, e um cartão de lugar para o exame mensal. Marcando o nome. Você deu uma olhada no canto, no cartão de confirmação de Liu Qingyan. Segundo parágrafo, o nome dela não é fácil de pronunciar. Liu Qingyan disse com um tom. O garoto estranho do país inimigo, então se adiantou e te cedeu o lugar, principalmente porque você estava um pouco confuso. Sobre os lugares dos colegas, você até conseguia reconhecer as pessoas, não tendo escolha. Você ainda pegou o cartão de confirmação e foi procurar para trás. Perdeu um bom tempo. Até que você conseguiu distribuir os cartões nos lugares ao redor. Quanto à precisão, depois se descobre quando discutirem. Além disso, ajudou o monitor da turma com um experimento. Assim que voltou ao lugar, Liu Qingyan começou a falar com sarcasmo. Você esperou um pouco e, decidido, estendeu a mão. Apertou a bochecha de Liu Qingyan. Sarcasmo, né? Dói, dói, dói. Liu Qingyan, pega desprevenida, realmente conseguiu, e ficou como se estivesse presa. Relação de captura. Mas essa raiva ainda podia ser aliviada. Ela também estendeu as garras e apertou sua cintura. Solta. Você sentiu que Liu Qingyan estava apertando demais, e ainda sem cuidado. Você primeiro. O rostinho de Liu Qingyan já começava a esquentar. Não sabia se era de vergonha ou por você não apertar firme. Pensou em ser decidido. Soltou a própria mão. Mas Liu Qingyan segurou firme, apertando ainda mais. Como você ousa, hein? Ousar apertar meu rosto? Liu Qingyan disse com um tom afiado. Esfregou os olhos, te olhou com raiva, e apertou ainda mais com a mão, fazendo você gritar de dor. Errei, errei. No final, você acabou se rendendo. Deveria ter pensado nisso antes. Essa garota nunca suaviza quando fala. Liu Qingyan sorriu com muita satisfação. TSC, TSC, vê se ainda ousa mexer em mim. Foi nesse momento que Li Zijin, do parapeito, viu os dois se desentendendo. Simplesmente se apoiou no parapeito e, com um tom calmo, provocou, fingindo que você e Liu Qingyan são colegas de mesa. Eu não ousaria. Liu Qingyan, ao ouvir isso, soltou silenciosamente a carne macia da sua cintura. Disse com cuidado para Li Zijin. A relação entre Liu Qingyan e Li Zijin não era muito próxima. As notas de Li Zijin na turma eram sempre primeiro ou segundo,
E no ano inteiro também. Estava sempre entre os 5 primeiros. Liu Qingyan ficava entre os 10 primeiros da turma, geralmente entre os 3 primeiros. No ano, era por volta do 100º lugar. Você sempre foi parecido com o Liu Qingyan, e a classificação de vocês dois basicamente dependia de quem se saía melhor na matéria principal. Daqui a alguns dias é o festival da escola. Vocês dois não pensam em participar? Cantar, algo assim. Um show de comédia não é ruim. Li Zijin olhou para os dois, hesitante. De repente perguntou. Não só Liu Qingyan, mas você também ficou paralisado. Realmente tem o festival da escola, mas alunos do terceiro ano não podem participar. Deixa pra lá. Liu Qingyan puxou você. Ainda temos que estudar mais, tentar passar em uma universidade. Dessa vez, foi a vez de Li Zijin ficar parado. Li Zijin assentiu silenciosamente e perguntou, para onde vocês querem prestar vestibular? Vocês ficaram parados. Nanduda é a universidade de Nandu? Li Zijin mordeu o lábio, pensou um momento, e sorriu para os dois. Força, com as notas de vocês, não deve ter problema. Obrigado, monitor. Liu Qingyan juntou as mãos, expressando boa vontade alegremente. Monitor, para onde você quer ir? Li Zijin pensou um pouco. Não sei. Você não conseguiu evitar de observar o monitor, vendo um certo vazio no olhar dele. Você não vai para o grupo de dança, vai? Li Zijin se assustou. Como você sabe meu objetivo? Como você sabe que o monitor quer ir para o grupo de dança? Liu Qingyan te olhou com maus olhos, levantou a mão e te deu um tapa. Ele esfregou a coxa com dor. Você é o monitor, não é? Mas o que você disse não soa nada suave. Liu Qingyan ainda olhava com olhar hostil. Não, ainda não confirmei o alvo. Li Zijin, vocês dois parecem que vão brigar. Ele balançou a cabeça rapidamente. Talvez no final eu também vá para Nandu. Não tem problema, tanto faz. Agora você percebeu algo estranho em Li Zijin. Na vida passada você investiu bastante nela. Quando o monitor preencheu as opções de vestibular, só colocou 5 universidades. Mas agora... Será que é algum efeito imprevisto? Sentindo seu olhar estranho, Li Zijin ficou cada vez mais desconfortável. Como se você pudesse ler a mente dela, ele rapidamente deu uma desculpa e voltou correndo para o lugar, mas assim que Li Zijin saiu, Liu Qingyan olhou para você com desconfiança, a mãozinha querendo beliscar sua cintura de novo. Para. Você acenou rapidamente. Como eu sabia que o monitor era assim? Liu Qingyan revirou os olhos para você, apoiando o queixo na mão, batendo levemente no rosto com o indicador, franzindo a testa, pensativo, e durante toda a tarde Liu Qingyan ficou visivelmente triste. Até você tocar nela algumas vezes sem reação, só no fim da aula ela pegou a mochila e ficou sentada, olhando para você, que ainda arrumava a mochila, cheia de impaciência. Você pode ir mais rápido. Sentindo a raiva clara de Liu Qingyan, você acelerou a arrumação sem escolha. Deixa pra lá, deixa, eu faço. Liu Qingyan bateu na sua mão com desdém, e sentou no seu banco, dividindo o assento. Você olhou para o rostinho suave e baixo dela, e de repente quis se aproximar, mas ainda tinha gente por perto. Mas o perfume que vinha sutilmente ainda te deixava flutuando. O cheiro que vinha era bem agradável. Pervertido. Liu Qingyan claramente percebeu suas intenções e terminou de arrumar suas coisas rapidamente. Levantou a cabeça e te xingou. Você ficou sem saber como se explicar, pervertido do começo ao fim. Liu Qingyan te mandou mais um olhar de revirar os olhos e saiu primeiro com a mochila. Você pensou por um momento. Tanto faz, você diz o que quiser. Desta vez os dois não comeram fora, ficaram esperando do lado de fora da escola. O ônibus apareceu de novo na hora da saída, justamente para buscar os alunos, bem na hora. Você e Liu Qingyan conseguiram entrar no ônibus com dificuldade, e claramente não se arrependeram. Vocês se entreolharam. Entenderam na hora o significado nos olhos um do outro. Você segurou o corrimão, enquanto Liu Qingyan tirou a mochila e colocou a mochila do seu lado de fora. Sua outra mão naturalmente apoiou no ombro dela. Se não estivessem de uniforme, Liu Qingyan com certeza estaria adorando. Você levantou a cabeça e viu Li Zijin não muito longe, cheio de dúvidas. Por que você lembrava que a casa do monitor não era ali? Como ele estava? Li Zijin também te viu. Naquele momento ele olhava com complexidade para Liu Qingyan, que estava encostado em você. Felizmente, vocês só se entreolharam. Ainda cumprimentando colegas, só no ponto final Li Zijin desceu com um grupo de alunos. Depois de um tempo, o número de pessoas no ônibus foi aumentando, até que finalmente desceram. Você não foi direto para casa, mas foi com Liu Qingyan para a casa dela? Não tem medo de morrer? Liu Qingyan hesitou. E se a minha mãe ver a nossa relação? O que tem?
Não vou usar uma técnica espiritual. Você de repente estendeu a mão e segurou a mão dela. Bobagem. Liu Qingyan revirou os olhos sem graça. Originalmente você planejava ficar com Zhang Yi, mas quando chegou na casa de Liu Qingyan, descobriu que ele não estava. Liu Qingyan não resistiu e ligou para ele, e descobriu que ele estava jogando mahjong com os vizinhos, mandando ela cuidar da própria vida. Depois de desligar, Liu Qingyan suspirou com um carinho resignado, ainda sem ver Zhang Yi. Você se sentou no sofá e começou a observar a casa de Liu Qingyan, que ficou tão envergonhada que subiu no sofá. Apertou seu braço com força. Desde quando já estamos juntos? Eu ainda não confirmei. Você virou a mão e segurou o braço dela, puxando-a com força para deitar em você, os uniformes quase pegando fogo de atrito. Então quando você vai confirmar? Liu Qingyan estava com o rostinho completamente vermelho, mas com um olhar decidido. Você ainda não me conquistou. Ah, precisa conquistar? Pensei que alguém já fosse direto. Trazer a certidão de nascimento e entrar na minha família. Sua provocação não fez Liu Qingyan rir, e ela percebeu que você realmente não tinha experiência em conquistar alguém. Óbvio. Liu Qingyan deitou a cabecinha na sua perna, e você pensou, naturalmente, ainda preciso te conquistar? Não é impossível. Você pensou um pouco e balançou a cabeça. Liu Qingyan levantou a mãozinha e apertou sua perna. Você não tem vergonha na cara? Inato? Você de repente estendeu a mão e segurou a mãozinha dela, amassando-a na sua. Os dois conversaram um pouco no sofá, até Liu Qingyan ir para a cozinha. A cozinha da casa dela era sempre usada por ela. A mãe só cozinhava quando necessário, principalmente porque a comida da mãe não era boa, e Liu Qingyan detestava. Então ela teve que aprender a cozinhar sozinha, e você já experimentou, não era ruim. E o tio Liu? Você olhou para Liu Qingyan seguindo você até a cozinha, perguntando confuso. Você não sabe como são meus pais? Acho que eles vão acabar se divorciando. Liu Qingyan nunca se importa em falar essas coisas na sua frente. Ela já sentia isso desde pequena. Você suspira, resignado, e se aproxima para olhar Liu Qingyan, que está cortando o aipo. Você a abraça por trás e diz, não se preocupe comigo. Eu já desconfiava. Liu Qingyan para o que está fazendo, inclina-se para trás, e por causa da diferença de altura, a cabeça dela acaba encostando no seu rosto. E seus pais? Como estão o tio Shu e a tia Liu? Eles continuam na mesma. Um não quer ceder, o outro insiste no orgulho. Você suspira de novo. De repente, Liu Qingyan solta uma risada. Eles são tão estranhos. Pois é, teimosos demais. Você balança a cabeça, sem saber o que fazer com aquela mulher. Chega, não me atrapalhe enquanto cozinho. Vai se divertir sozinho. Dizendo isso, Liu Qingyan vira-se e empurra você para longe da cozinha e, por fim, fecha a porta. Finalmente consegui te convencer a mostrar suas habilidades. Tenho que fazer um bom trabalho. Pensando assim, você decide escapar para o quarto de Liu Qingyan. Embora já tenha estado lá antes, desta vez parece diferente. O quarto dela é pintado em tons quentes, mas já está meio desbotado com o tempo. A cama, igual à sua, nunca é arrumada. Tudo amassado. Nesse aspecto, vocês dois são bem parecidos, mas parece que nenhum dos dois tem muita disciplina. Acho que Liu Qingyan também não teria coragem de fazer diferente, já que foi repreendida por Zhang Ming por causa disso antes. Você se senta na cadeira. Devo admitir que a cadeira de Liu Qingyan é muito confortável. Sem pensar muito, você liga o computador. Do outro lado, pensa em tentar a senha. Digita o aniversário de Liu Qingyan e o seu próprio, mas não consegue entrar. Por fim, desiste de tentar. Qingyan, qual é a senha do seu computador? A voz dela logo responde. 16.042, também não lembro bem. Parece que essa data não tem nada de especial. Você com certeza tentou algo. Instantaneamente, o computador entra na área de trabalho. A área de trabalho dela é tão bagunçada quanto a personalidade dela. Uma bagunça total. Pastas e programas espalhados de qualquer jeito. O papel de parede é uma paisagem. Você descobre o gosto de Liu Qingyan pela primeira vez. Parece que antes vocês até saíam juntos. Não é só harmonia. Você age como um ladrão bisbilhotando os segredos dela. Clique em cada pasta para ver. De repente, Liu Qingyan entra correndo com uma espátula na mão. Você está mexendo no meu computador? Então por que você me perguntou a senha? Não sabia o que eu ia fazer. Eu pensei que você fosse. Ela tenta bloquear com a mão. Não pode. O rosto de Liu Qingyan fica vermelho. Nos últimos dias, você notou que ela fica corada com facilidade. Tão durona lá fora, mas fica tão corada por dentro. Você estende a mão e segura a dela.
Quando ela tenta desligar o computador, tem alguma coisa suspeita aí. Liu Qingyan fica ainda mais aflita. Não tenho, juro que não. Quanto mais você diz isso, mais desconfiado fico. Você belisca a bochecha dela. Liu Qingyan, desesperada. Vira-se e senta no seu colo, mas com a espátula na mão fica difícil se mexer. Você não pode olhar. Só uma olhadinha. Não, não. Durante a luta. A luz do quarto está fraca. O que vocês estão fazendo? Mãe. Você e Liu Qingyan levam um susto. Olham para a porta, onde a mãe dela, de cara fechada, está parada. Mãe, deixe eu explicar. Liu Qingyan sai correndo da cozinha. Os dois se sentam no sofá, se entreolhando. Zamin fica parada na frente de vocês, atônita, como se tivesse tomado uma decisão. Cale a boca. Vamos ver quando vocês dois vão se juntar a nós. Sim, você conhece a Zamin. Principalmente porque Zamin e sua mãe jogam mahjong juntas com frequência. Falando nisso, você e Liu Qingyan se conheceram pela primeira vez numa mesa de mahjong, quando tinham apenas 2 anos e meio. Tia, a senhora realmente entendeu errado. Você olha para Liu Qingyan, que parece tão coitada, e suspira. Qingyan só não queria que eu mexesse no computador dela. Já está chamando de Qingyan? Zamin olha para você com um significado. O olhar dela parece dizer: minha couve foi comida por um porco. Sua decisão fica ainda mais firme. Qingyan, vai cozinhar. Eu e Shu Qiao vamos conversar um pouco. Ao ouvir a mãe, Liu Qingyan levanta-se rapidamente e vai se arrastando para a cozinha, mas sem tirar os olhos de vocês. Claro, muito preocupada. Zamin vira-se e vê Liu Qingyan agarrada à porta. Ela franze os olhos. Ainda está olhando? Liu Qingyan dá um sorriso bobo e corre para a cozinha. Zamin então se vira para você. Percebe-se que minha filha parece gostar de você. Embora já esperasse, você não imaginava que Zamin fosse tão direta. Ao ouvir isso, o olhar de Zhang Yi ficou um pouco complexo. Esses pequenos, ela os via crescer. Nos bairros próximos, o relacionamento de Liu Qingyan com você sempre foi bom. Principalmente depois que foram para a mesma turma no ensino médio, os dois costumavam voltar juntos para casa, e ela via isso. Mas infelizmente, na época, ela mesma, assim como Liu Qingyan, casou-se com seu chefe quando era mais velha. No fim, depois de conversarem um pouco, você entendeu a intenção de Zhang Yi. No geral, ela incentivava os dois a namorar, mas não deu uma resposta sobre se Liu Qingyan iria realmente mudar de escola. Dava para ver que Zhang Yi ainda estava poupando sua cara. Se fosse com outra pessoa, com o temperamento dela, provavelmente já teria sido expulso, sem chance de ficar para jantar. Liu Qingyan se mexeu rapidamente. Preparou 3 pratos simples. Na mesa, os 3 se entreolharam e sorriram. Liu Qingyan sentou-se de frente para você. Os 4 pés, debaixo da mesa, se tocavam de vez em quando. Vai, toca no Shu Qiao. Zhang Yi foi embora. Liu Qingyan desceu da cama e correu alegremente, indo brincar. Segurou sua mão. E Zhang Yi, vendo aquela cena, não disse nada. Só quando os dois desceram as escadas, Liu Qingyan soltou seu braço. O que a minha mãe perguntou? Liu Qingyan olhou para você com um sorriso. Nada, você respondeu, puxando o canto da boca. Só perguntou sobre coisas da escola. Não vai contar mesmo? Liu Qingyan ficou sem palavras. Shu Qiao revirou os olhos, então empurrou você. Vai logo para casa. Se não voltar, minha mãe vai desconfiar do que estamos fazendo. Você queria perguntar a Liu Qingyan se ela ia mesmo mudar de escola, mas no fim não conseguiu perguntar, olhando para Liu Qingyan. Subindo as escadas apressadamente, parado sob a luz, você balançou a cabeça, resignado. Só então se virou e saiu do prédio. Mas assim que subiu,